Bom, vamos falar das revoltas nativistas. O que motivou a acontecer as revoltas nativistas? Primeira coisa que a gente precisa entender é que as revoltas nativistas, elas ocorreram devido a vários fatores que remontam lá do período do governo de Dom Pedro I, tá? As províncias, elas, as províncias que não estão, exceto a corte, onde está o Rio de Janeiro e São Paulo, elas vivenciavam um período de extrema miséria, um período de extrema falta de esquecimento por parte do governo central. Isso vai aumentando devido às questões autoritárias, tá? E a falta de recursos e de olhar que o governo, que o imperador não tinha em relação a essas províncias. Bom, as revoltas nativistas, ela vai ocorrer em várias regiões, tá? Bahia, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, várias regiões vão se rebelar contra a questão do governo. Durante o período regencial, essas revoltas elas vão eclodir de uma forma muito intensa. Muitas dessas revoltas vão ser caracterizadas pela crítica ao poder centralizador dos regentes, a falta de, de um olhar especial e principalmente a questão da miséria, tá? E a falta do esquecimento dessas populações marginais por parte do governo central. A partir daí, elas vão eclodir em várias regiões devido a essas insatisfações. Vamos começar a falar um pouquinho da revolta dos malês, que foi uma revolta ocorrida na Bahia, tá? Por escravos de origem muçulmana que vão se rebelar contra essas questões da falta de um olhar especial e pela extrema situação crítica que vivenciavam aquela região, tá? Essa revolta dos malês é importante porque ela ocorre principalmente pela questão desses escravos. Lá, como na Conjuração Baiana, foi uma revolta que teve forte adesão de escravos e também da questão da religião islâmica. Além das revoltas dos malês, nós vamos ter a balaiada que vai ocorrer no Maranhão, também contra a questão da falta de infraestrutura contrária à política dos regentes. Depois nós vamos ter a revolta da balaiada, ocorrendo também no Maranhão, a sabinada na Bahia, também por conta dessas insatisfações. Lembrando que a Bahia vai ter várias revoltas, tá, ao longo aí tanto do governo de Dom Pedro I quanto período regencial, porque a Bahia tinha sido capital, né, Salvador, e a Bahia ela acaba ficando esquecida nesse processo aí, tá? A Cabanada, na região do Pará, na Amazônia, é uma grande revolta, que vem esse termo cabanada, vem do termo cabano. Aliás, todas essas revoltas vai ter como grande consequência o nome de líderes, tá? A Sabinada vem de Sabino, a balaiada também do líder, e a Cabanada vai ser uma revolta intensa, uma revolta que vai morrer mais ou menos 60 mil pessoas, devido à miséria daquela região, tá? Contrária. E a Farroupilha? A Farroupilha, ou também chamada Revolta dos Farrapos, ela é mais intensa. Ela vai de 35 até 45 já no governo de Dom Pedro II. É uma revolta caracterizada contra o governo imperial, uma revolta a favor da República, tá? Eles vão proclamar a República Juliana. Bento Gonçalves vai ser um dos grandes líderes, assim como Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, um dos seus grandes destaques dessa revolta. É uma revolta que vai querer implementar uma república, principalmente formada por líderes estanceiros, tá? Contra o poder opressor do poder imperial. E essas revoltas, elas vão ter como características isso, tá? Muitas vão querer um novo olhar, muitas vão contestar a miséria e muitas vão querer uma república. Então, a partir daí, a gente pode entender que essa revolta ocorre em várias regiões do país, norte, nordeste e sul, contrária ao poder centralizador dos regentes, tá bom? Então é isso. Lembrando para vocês que as revoltas, elas eclodem nesse período tenso, que foi o período regencial,
E elas muitas vão ser sufocadas também pelo poder central dos regentes, graças à Guarda Nacional, tá bom? Que era um exército particular formado sobretudo por milícias criadas pelo governo dos regentes, no intuito de proteger a propriedade e o Estado, tá bom? Um abração.